Olá, meus caros, vamos conversar sobre ciclo de políticas públicas? Por acaso você conhece as etapas da elaboração de uma política pública? Sim, a elaboração da política passa por diversas etapas, diversos ciclos, e é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Vem comigo! E antes de nós começarmos a conversar sobre o ciclo de políticas públicas, quero convidar, caso vocês gostem desse vídeo, a curtir, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação e esse conhecimento sobre políticas públicas. Mas afinal, o que é ciclo de política pública? Ele é um modelo de análise que permite a gente analisar, verificar a política pública a partir de várias fases, de vários momentos de elaboração da política pública, né? Então, ela é muito parecida com, se a gente fizesse analogia com o ciclo de vida. A gente não tem um momento de nascimento, um momento do nosso crescimento, um momento que a gente se desenvolve da nossa morte. É a mesma coisa o ciclo de políticas públicas, né, como observada. A gente tem os ciclos delas, os momentos das políticas públicas. E são 5 momentos principais. Então, primeiro, a gente tem a definição da agenda, a formulação de alternativas, a tomada de decisão, a sua implementação e, por fim, a avaliação da política pública. Então, são esses momentos que faz parte da elaboração da política pública neste modelo de ciclo, né? E nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a primeira etapa da política pública, que é a definição e montagem da agenda. A vida em sociedade está cheia de desafio, na verdade. Muitas vezes é desafio no trânsito, na questão da infraestrutura, na questão da saúde, da educação, das questões relacionadas à economia. No entanto, muitos desses problemas eles entram na agenda de governo. Quer dizer que há problemas sociais, há problemas públicos que, para um governo, merecem sua atenção, merece que entre na sua agenda de governo. E aí acontece essa etapa de montagem de agenda. A agenda nada mais é do que uma lista de problemas, de questões ou de desafios da sociedade que o governo de alguma forma percebe que merece atenção e alguma ação governamental. Mas o governo opta por tomar ações ou decisões em alguns setores, em alguns problemas. E é aí que ele monta a sua agenda. Existem algumas teorias para falar sobre como isso acontece, como que de fato um problema se torna uma questão pública ou quando ele entra numa agenda de governo. E aqui nós vamos conversar sobre 3 principais teorias ou 3 principais modelos de análise sobre a montagem de uma agenda governamental. Um primeiro modelo de análise de montagem, de elaboração da agenda, está linkada aos pesquisadores Kolbe e Elder, que vão analisar de uma perspectiva de tipos de agenda e quais atores participam nessa montagem. Então, para esses pesquisadores, há 2 tipos de agendas principais. Uma agenda que é uma agenda política e uma agenda que é institucional. A agenda política é aquela que a sociedade, ou grupos de interesse, ou atores que participam, que estão fora do Estado muitas vezes, às vezes pode ser a mídia inclusive, eles verificam que é importante aquele problema, aquela situação, e é uma pressão para que o governo assuma aquilo como um problema. A agenda institucional, ela funciona daqueles que estão no governo. Então, enquanto a agenda política tem um fator externo, uma pressão externa para que aquele problema seja reconhecido como público, no institucional, aquela questão já está colocada no próprio governo para que possa colocar aí as ações relacionadas às políticas públicas. Outro modelo destaca que a montagem da política pública está relacionada à confluência de 3 fluxos, 3 condições para que a montagem da agenda realmente aconteça. O primeiro, então, é o fluxo de problemas, ou seja, é quando é observado que uma dada situação é um problema e ela entra na agenda política. O segundo fluxo é o fluxo de política pública. Significa que há um problema e é quando é apresentado alguma alternativa para esse problema, alguma solução para esse problema. E aí é a questão do fluxo de política pública, fluxo da política. Né? Ela se diferencia da política pública porque o fluxo da política se refere ao clima institucional. O clima dentre os atores, daqueles decisores, né? Das pessoas que vão tomar decisão sobre política pública para realmente tomar aquele problema, para realmente assumir aquela questão como um problema público e uma ação de governo. O último modelo que nós vamos conversar hoje de análise de montagem de agenda é chamado de equilíbrio pontuado.
Esse modelo parte do princípio que a montagem da agenda, o processo de montagem da agenda não é estática, né? Ela passa por formulações e reformulações e de momentos de equilíbrio e pontuação, que eles chamam, que seria desequilíbrio, que seriam momentos que outras ações são tomadas para aquela agenda, né? Outras decisões são tomadas naquela agenda. Então, a montagem da agenda, ou até mesmo quando a agenda do governo já está estável, já é alguma coisa pacificada, ela passa por reformulações a todo momento. O modelo do equilíbrio pontuado, eles analisam dessa forma, né? O modelo de análise para observar as mudanças que ocorrem durante a montagem da agenda. Bem, meus caros, era isso que eu queria conversar com vocês sobre a montagem da agenda. Esse é o primeiro momento do ciclo de políticas públicas. Nós vamos nos próximos vídeos falar sobre os outros momentos, sobre as outras etapas da montagem da política pública. Mais uma vez reforço, e caso você tenha gostado desse vídeo, curta para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação, esse conhecimento, e a gente possa aí fazer que mais pessoas conheçam sobre políticas públicas.